Essa semana, fiquei a considerar algumas situações que no mundo estão acontecendo. Na verdade, desde a semana passada, quando começou esse conflito, e para alguns é algo até natural, o conflito envolvendo Israel e Líbano. Inclusive, hoje, fiz uma notificação lá no Google, então toda vez que tem uma notícia sobre Israel, eu recebo. Então, por volta das 15 horas, eu recebi uma informação que o movimento libanês do Hezbollah, ele bombardeou o norte de Israel, feriu gravemente, não houve morte, mas feriu mais de 60 civis, envolvendo crianças. E isso tudo nos deixa preocupado, mas ao mesmo tempo evidencia algo muito especial que eu gostaria de conversar com os irmãos aqui nesta noite. Jesus virá buscar a sua igreja. O arrebatamento da igreja é algo patente, está aí, evidente. E eu gostaria de falar sobre isso, irmãos, até porque eu fiquei a considerar toda essa movimentação que vem acontecendo, que vem se desdobrando, e através dos noticiários a gente fica sabendo. Mas ao mesmo tempo eu fiquei a considerar uma coisa, e eu gostaria de começar compartilhando isso, sobre, você já teve um encontro muito importante? Pensa aí comigo, um encontro onde você se preparou para esse encontro. Encontro importante. Pois essa noite eu quero falar de um encontro importante. E o tema da nossa mensagem é esse aqui, ó. Arrebatamento da igreja. Nossa esperança gloriosa e nosso chamado à prontidão. Presta atenção nessa pergunta que vai entrar agora na tela. Olha só. Você está pronto para o encontro mais importante da sua vida? Você está preparado para isso? O arrebatamento da igreja é algo que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender. Eu peço perdão aos irmãos, porque eu não sou um bom pregador e reconheço isso, mas eu gosto de dar aula, porque a minha vocação é ser mestre, estar na sala de aula, está ministrando. Então, por favor, perdoe-me se a mensagem de hoje tiver uma característica mais didática do que uma pregação propriamente dita. Mas eu queria chamar a atenção, gostaria muito de chamar a atenção dos irmãos para tudo que está acontecendo no mundo, mas ao mesmo tempo conclamar você a refletir acerca da preparação sua pessoal. Porque, irmãos, eu sei que você sabe disso, mas permita-me lembrar, salvação é individual. É você com sua experiência pessoal e intransferível com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que há de mudar a sua vida e te preparar para esse encontro, o dia do arrebatamento da igreja. Me ajuda aí, querida irmã. Eu vou passar rapidamente com vocês aqui, eu não sei se vai dar para vocês acompanharem a leitura. Evidências do arrebatamento da igreja. Presta atenção no que a Bíblia diz sobre o arrebatamento da igreja. Primeiro, aumento da iniquidade. Para pensar no mundo em que vivemos, o contexto social que estamos inseridos. A Bíblia fala sobre um aumento da maldade, da imoralidade no mundo, antes da volta de Cristo. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, querido seminarista Sullivan, que essa semana por um acaso estudou sobre o assunto, Jesus diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Presta atenção, se você puder acompanhar na sua Bíblia e até marcar, abra lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, olha só o que a Bíblia Sagrada diz, os versículos de 1 a 5. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens amarão mais a si mesmo do que a Deus, amarão o dinheiro e serão orgulhosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor ao bem, traidores, impetuosos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando sua eficácia. E Paulo conclui essa parte do texto dando a seguinte orientação: afasta-te
desses. Então, o primeiro ponto que a gente pode perceber com muita clareza, que é uma evidência forte, que o arrebatamento da igreja está para acontecer, é isso, o aumento da iniquidade. Mas existem outros também, pode passar, falsos profetas. Haverá um surgimento de falsos mestres e profetas que enganarão a muitos. Ainda falando do sermão profético de Mateus 24, lá no versículo 24 nós lemos: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, a ponto de enganar, se possível, até os eleitos. Outra evidência, guerra e rumores de guerra. Já comecei aqui citando o que está acontecendo, o ataque do Hezbollah, movimento libanês contra Israel. O mundo será marcado por conflitos e instabilidade, né? Mateus ainda, capítulo 24, versículos 6 e 7, a palavra de Deus diz: e ouvireis falar de guerra e rumores de guerra, vede que não vos perturbeis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Mas existem mais evidências do arrebatamento da igreja está próximo: fome, pestes e terremotos. Haverá um aumento de catástrofes naturais. Lucas capítulo 21, versículo 11 diz: e haverá grandes terremotos, vários lugares, fomes e pestilências, e haverá espantoso fenômenos celestes. Permita-me rapidamente lembrar a vocês acerca da palavra pestilência. O que aconteceu no ano de 2020 no Brasil e no mundo? Quem lembra dessa triste história, desse triste momento? Lembra o que aconteceu? O que? Covid. Quanta gente morreu. Se você puder olhar para o lado, para a pessoa que está do seu lado, e fala assim: você está vivo? Pergunta. Dá glória a Deus aí. Olha a Deus falando através de sua palavra. Permita-me fazer essa pergunta com todo respeito: quem tem ouvidos? Tem mais: perseguição aos cristãos. Os seguidores de Cristo enfrentarão perseguição e sofrimento. Mateus 24, versículo 9, Jesus diz: então vos entregarão para serdes afligidos, e matar-vos-ão, e sereis odiados, e todas as nações por causa do meu nome. Tem mais evidência? Tem. O evangelho será pregado a todas as nações. Antes da volta de Jesus, o evangelho será levado a todos os povos. Mateus 24, versículo 14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Permita-me responsabilizá-los, queridos irmãos, sobre esse tema. É responsabilidade nossa pregar o evangelho da paz. Quanto mais pregarmos o evangelho do Senhor Jesus Cristo, mais apressamos os dias para esse grande evento, esse grande e importante encontro, o dia do arrebatamento da igreja. Mas também há uma outra evidência que eu gostaria de destacar: abominação desoladora. Essa expressão, encontrada em Mateus 24, é um dos sinais mais controversos e tem sido interpretada de diversas formas. Presta atenção no versículo 15 de Mateus 24. Portanto, quando virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, estando no lugar santo, por favor, quem lê, compreenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Significa dizer que quando tiver aquele momento de uma relativa segurança, de repente, vai ter que correr, porque o arrebatamento da igreja vai trazer muitas e muitas situações difíceis para aqueles que ficarem. Eu corri aqui e não vou detalhar esses pontos. Outro dia, quem sabe, um estudo mais aprofundado sobre essas evidências. Mas o que é arrebatamento?
E eu gostaria de diferenciar aqui algo que para nós, metodistas wesleyanos, dentro da nossa teologia, é um assunto muito importante, e nós temos um ponto muito definido com relação a isso. Mas antes, o que é o arrebatamento? Acompanhem comigo a leitura de 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, e agora eu começo a pregar, do capítulo 4, do versículo 13 ao 18. Paulo orienta a igreja de Tessalônica da seguinte maneira: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam, como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. Querido irmão, essa palavra, querida irmã, é para mim e para você. O arrebatamento da igreja está muito perto de acontecer. Jesus virá buscar a sua igreja. A igreja do Senhor Jesus, e hoje, permita-me o comentário, está linda, né? Como alegra o coração da gente ver a igreja do jeito que ela está. Mas nós só estamos com estas portas abertas, e a manteremos ela aberta, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, para que nós continuemos a pregar o Evangelho, para que nós continuemos a anunciar. O dia do arrebatamento da igreja está próximo. Então eu e você somos conclamados nesse dia de ceia do Senhor, a estarmos vigilantes em nossa vida, em nossa caminhada, para que ninguém possa atrapalhar esse dia na nossa vida, porque eu e você somos convocados a viver uma vida santa, a viver uma vida comprometida com a palavra do Senhor, a viver uma vida verdadeiramente na expectativa. Jesus virá buscar a sua igreja, eu vou encontrar-me com o Senhor nos ares. O dia que essa trombeta soar, eu vou ouvir Jesus me chamar pelo nome, eu vou poder gritar bem alto: Maranata, ora vem Senhor Jesus, e vou me encontrar com o Senhor nos ares. Nós passamos por problemas difíceis, nós enfrentamos situações de adversidades, nós nos entristecemos. Meu coração está aqui apertado. Essa semana me veio uma informação que me deixou muito triste, mas independente das situações difíceis, independente das notícias ruins, independente das adversidades, eu só confio no Senhor. Ele não vai falhar, e a igreja vai ser arrebatada, e eu faço parte desta igreja. Se eu não morrer antes, eu faço parte da igreja que vai se encontrar com o Senhor nos ares. Se tem alguém aqui que também faz parte dessa igreja, levante sua mão bem alto, glorifique ao nome do Senhor, aleluia. Mas se tem alguém que não tem essa convicção, aqui dentro do templo ou me acompanhando pela internet, agradeço você pela audiência aí através do nosso canal do YouTube, IMW Central de Alce. Preste atenção, é tempo de conserto, é tempo de acerto, é tempo de ajuste, é tempo de vivermos vida santa na presença do Senhor. Mas antes de falar em vida santa, vamos tentar voltar aqui à aula, né? Deixa eu voltar a ser professor aqui. Vamos fazer uma diferenciação. O que é arrebatamento e o que é a segunda vinda? Presta atenção nesse quadro aqui. Primeiro, a característica do arrebatamento, na sua natureza, é que é secreto. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Mas de repente, pode acontecer num estalar de dedo, num piscar dos olhos. Você desaparece daqui para se encontrar nos ares.
Sabe, queridos, para ajudar a nossa mente a tentar entender isso, nos anos 90 foi lançado um filme, né? O nome do título do filme eu me esqueci, mas eu vou lembrar. Idoso tem essas, lembrei, Deixados para Trás. Não sei quantos viram esse filme aqui. Eu recomendo que vocês vejam. O filme Deixado para Trás é um filme que fala sobre o arrebatamento da igreja. E é a primeira vez que a gente teve acesso àquilo que possivelmente pode vir a acontecer. Não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de ver o filme e onde lembrar que as pessoas estão num determinado lugar e de repente elas desaparecem, a roupa fica no chão largada, fica em cima da cama, fica na poltrona de um avião e a pessoa simplesmente desaparece, porque ela vai se encontrar com o Senhor das áreas. A natureza do arrebatamento da igreja é a surpresa. A natureza do arrebatamento da igreja é o imediato. Eu costumo falar, e recentemente até falei, foi motivo de muito riso na secretaria da igreja, porque eu falei com a irmã missionária, a mulher de Deus, que nós respeitamos muito, irmã Cecília. Eu falei, irmã Cecília, no dia 9 de novembro, os alunos vão estar entregando os trabalhos e as provas que eu mandei eles fazer. Por favor, receba aqui na secretaria, mas já lhe adianto, se acontecer o arrebatamento da igreja, eu não virei corrigi-las, por favor, corrija para mim. E por alguns instantes ela falou assim, tá. De repente ela, não, eu não vou estar aí não. E tal. Mas é sério, irmãos. A gente não sabe se vai estar vivo no próximo segundo. E deixa eu falar uma coisa para você, queridos. A possibilidade da morte, ela é evidente. Basta você estar vivo. Quem pegou essa aí? Vou repetir, hein? A possibilidade... Já? Obrigado, irmã. A gente vai obedecer. A possibilidade da morte, basta você estar vivo. Porque a morte, ela pode acontecer de várias maneiras. Por uma enfermidade. Nos dias em que nós vivemos, uma bala achada, que é perdida para os outros. Mas se pegar em alguém, achou alguém. E você? Sabe, irmãos, às vezes a gente vai fazer sepultamento de pessoas crentes. Independente das circunstâncias que levaram aquela pessoa a morrer. E um tempo para cá, meu filho estava inclusive comigo. Eu experimentei participar de uma cerimônia fúnebre de uma pessoa que foi assassinada. Foi muito doloroso, muito doloroso. E eu fiquei a considerar isso, irmão. As pessoas não estão preparadas para a morte. Ninguém está preparado para a morte. Principalmente de alguém que a gente ama. Um pai enterrando um filho, isso não pode acontecer. Os filhos enterrarem seus pais é triste e doloroso, mas faz parte do processo natural da vida. Agora, um pai enterrar um filho é muito complicado. Mas eu acho que o fator complicado mesmo, que mais complica a situação, é quando a gente sabe que aquela pessoa não estava vivendo na presença de Deus. Não estava obedecendo os mandamentos do Senhor. E isso aí, eu acredito que entristece muito mais ainda. A gente sempre fica na expectativa de que uma fração de segundos, que é o bastante para o Espírito Santo de Deus operar, a pessoa se arrepender e ela ser salva, tenha acontecido. Mas é muito triste quando a gente vê e fica na dúvida, será que foi ou que não foi? Diferente quando a gente tem a certeza que aquela pessoa viveu na presença do Senhor, que era uma pessoa piedosa, uma pessoa que cumpriu os mandamentos do Senhor, que vivia uma vida verdadeiramente de santidade na presença de Deus. É até mais fácil, permita-me falar desta maneira, da gente estar ministrando, porque a gente aponta o caminho da salvação para os que ficaram. E se a gente for ver lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, o sábio diz, melhor estar no lugar de luto do que no lugar de festa, porque no lugar de luto se vê o fim de todos os homens, oportunidade ímpar para se pregar o Evangelho. Mas eu e você estamos sendo convocados a isso. O arrebatamento da igreja vai acontecer no estalar de dedo.
Oh, meu irmão, permita-me lembrá-lo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando com a igreja. Vamos viver uma vida santa na presença do Senhor. Vamos viver em santidade. Vamos buscar a palavra de Deus para o nosso coração. Vamos estar vivendo uma vida de adoração, de oração, de louvor. Fuja do mal, da aparência do mal, é o que a Bíblia diz. Não peque, para de pecar, irmãos. Me ajuda aí, fala para essa pessoa bonita que está do seu lado. Ei, para de pecar, pelo amor de Deus. Vida santa na presença do Senhor. A segunda vinda, ela já tem uma outra característica. Baseado em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, todo mundo verá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós somos de uma teologia pré-tribulacionista. Pastor, o que significa isso? Significa que a gente acredita com convicção que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da tribulação, grande tribulação. Depois desse período de 7 anos, dividido em 2 fases, 3 anos e meio e 3 anos e meio, acontecerá a segunda vinda. Ela vai ser para todo mundo ver, visível. E a igreja do Senhor Jesus vem junto com o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, para estabelecer o milênio. E há de reinar durante 1000 anos. No período da grande tribulação, a igreja arrebatada, vai acontecer a bodas do Cordeiro, onde nós seremos galardoados. Olha que coisa que eu estou falando, nós. Você pode falar isso comigo? Nós. Mas não é nós, não, que nem carioca fala. Enche a boca para falar agora. Nós seremos arrebatados, vamos nos encontrar com o Senhor nos ares e vamos participar da bodas do Cordeiro. Outra coisa, o tempo, já falei, o arrebatamento é antes da tribulação, a segunda vinda é após a tribulação. E o objetivo do arrebatamento é reunir toda a igreja do Senhor Jesus. Aí não vai ter diferença de cor, de raça, de nacionalidade. Aí todos se encontrarão, independente do lugar da onde está vindo. Gente aceitou Jesus, viveu vida santa, dá-me a mão e meu irmão será para morar eternamente com o Senhor Jesus. Oh, eu quero participar desse dia. Tem alguém aqui que quer também? Você pode levantar sua mão e dar um glória a Deus aí, bem gostoso. Já a segunda vinda, e nós diferenciamos muito isso, a igreja vem com o Senhor para estabelecer o reino. E é interessante, queridos, que nós estaremos participando desse momento lindo e especial. Vai acontecer a Batalha do Armagedon, e é um outro tema importante. Espero um dia ter a oportunidade de pregar sobre isso, onde Satanás será derrotado e precipitado para as profundezas das trevas por definitivo. Mas a igreja precisa estar atenta para esse momento. A igreja do Senhor precisa estar preparada. Eu e você somos a igreja do Senhor. Aí permita-me a pergunta do início da mensagem: estamos preparados para esse grande encontro? Pula a tela aí para mim, querida, em nome de Jesus. Olha só o que está acontecendo nos dias de hoje. Catástrofes naturais, terremotos, furacões, pandemias, conflitos geopolíticos, guerras, tensões internacionais, surgimento de novas potências mundiais, avanços tecnológicos, inteligência artificial. Irmãos, eu vi um corte de uma pregadora que eu não sei o nome, deveria saber, mas me fugiu aqui, que ela fez uma pergunta para a inteligência artificial. Os pastores e presbíteros da igreja receberam isso. Como é o nome dela, amor? Viviane. Toda Viviane é inteligente, né, irmã? Mas presta atenção nisso aqui. Ela perguntou assim para a inteligência artificial: o que precisa ser feito para destruir a igreja? E a inteligência artificial respondeu: quais os fatores preponderantes para que a igreja seja derrotada? Eu fiquei tão impressionado com aquilo, falei: será que isso é verdade? Sabe o que eu fiz? Eu perguntei para a inteligência artificial, o Gemini. Cheguei lá e perguntei: quais são as armas de Satanás para destruir a igreja? Irmãos, em menos de 30 segundos,
Eu não estava isso aqui não estava no programa, não. Viu, irmã? Não vou nem botar aí na tela, não. Mas eu vou falar alguns pontos que me veio à mente aqui. E a Rosângela, além de ser muito linda, ela é muito inteligente. Elogiando a Rosângela, eu mato o tempo aqui para procurar um negócio, né? Presbitério. Eu botei lá no grupo do presbitério, não sei se os presbíteros viram, né? Deixa eu achar aqui, achei. Olha só o que a inteligência artificial me falou. Primeiro, se eu fosse Satanás, utilizaria das seguintes estratégias: iria dividir para conquistar, ia promover o individualismo, incentivaria as pessoas a se concentrarem apenas em seus próprios desejos e necessidades, ignorando o bem comum e os valores comunitários, iria estimular o relativismo moral, negaria a existência de verdades absolutas. A palavra de Deus é verdade absoluta, irmãos, tornando a fé e os valores religiosos questionáveis e relativos. Iria criar conflitos, iria promover discórdia, desentendimento entre os próprios cristãos. Eu iria acabar com a unidade da igreja, iria desviar a atenção da fé, iria oferecer prazeres imediatos, incentivaria o consumo excessivo do hedonismo, que é o prazer pessoal, e a busca por prazeres superficiais, afastando as pessoas. Eu iria promover o materialismo, fomentaria a ideia da felicidade estar ligada à posse de bens materiais, iria distrair com entretenimento. Ei, olha para mim, tem muita gente pensando que culto ao Senhor é entretenimento. Existem igrejas virando verdadeiras casas de shows, parece mais boate do que igreja. Eu fico a considerar os antigos que me instruíram e que já estão na glória. O que eles iriam pensar? O que o bispo Gessé Teixeira de Carvalho, pastor Luiz Carlos de Magalhães, pastor Ana Aurelino Martins, vultos, nomes importantes da nossa denominação, hein, queridos? Principalmente vocês que tiveram a oportunidade de conhecê-los, Eli Ferreira Guerra. O que eles pensariam com a igreja de hoje? Mas é uma artimanha maligna, e ainda diz mais: iria atacar a esperança, espalhando o pessimismo, iria promover o medo, criaria um clima de medo e insegurança, iria atacar a figura de Jesus. Não sei se você percebeu, mas o nome mais exaltado no culto desta noite foi o nome de Jesus. As canções escolhidas foram todas cristocêntricas. Ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E tem muito mais aqui, irmãos. E eu fiquei a considerar, e voltando para a mensagem nossa aqui, eu fiquei a considerar isso. Os sinais dos tempos, o avanço da tecnologia, eles estão fazendo questão de falar o que eles pensam da maneira que eles querem. Não é mais camuflado. Sabe, queridos, eu fui um jovem nos anos 80. E quando jovem nos anos 80, havia uma expectativa da nova era, eu tenho 10 minutos, que viria com digamos assim, com subterfúgios que enganariam a muitos. Até a questão da música, o pessoal tinha um trabalho de tocar a música de trás para frente, porque a música estava enganando. Isso foi nos anos 80. Nos tempos atuais, nem precisa ser de trás para frente. Satanás tem atacado de frente mesmo. E eu e você precisamos estar atentos com esses avanços. A inteligência artificial é algo interessantíssimo. Você pergunta, uma vez a gente estava procurando um negócio, a gente estava no carro, e a Rosângela, onde é que a gente vai encontrar uma determinada situação? E eu falei, não faço a mínima ideia. O Rodrigo estava sentado atrás e falou assim: oi, Google. Aí o Google respondeu: eu quero isso, isso, isso. Aí o Google deu uma lista de locais que tinham o que a gente queria. Isso em fração de segundos. E eu que sou formado em datilografia, irmãos, eu me assusto com relação a isso. Não sei quantos aqui são formados em datilografia? Só eu? Ah, obrigado, mas não. O avanço da tecnologia é terrível, mudanças sociais, a crescente secularização, a perda de valores tradicionais e a ascensão de novas ideologias são vistas como indicativos de uma sociedade que está em decadência.
O que tem acontecido nas faculdades, esse marxismo, que é uma ideia filosófica totalmente anticristã, que tem dominado as faculdades, que tem dominado sistemas de ensino de nossa sociedade. Tudo isso tem contribuído para que a gente, de fato, seja confrontado com a verdade que liberta, que é a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem, presbítero Aldo, o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros, que dá sua folhagem e seus frutos na estação própria. E presta atenção no finalzinho do versículo 3 que diz: e tudo o que fizer prosperará. Levanta sua mão aí, dá um glória a Deus aí bem gostoso. Por mais que a tecnologia avance, e devemos usá-la para glorificar o nome do Senhor, isso não vai me tirar da presença do Senhor. É importante, querida, por favor, avança para mim, viver uma vida de santificação. A esperança do arrebatamento deve nos impulsionar a buscar santificação com todo o nosso coração. A santificação não é um fardo, mas é um privilégio, é uma alegria. Ao nos aproximarmos do Senhor Jesus Cristo, experimentamos a verdadeira liberdade e encontramos um propósito para nossas vidas. Olha o que o apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, lá no capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas como aquele que vos chamou é santo, assim também vós sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Permita-me repetir o meio desse versículo: assim também vós sede santos em toda a vossa maneira de viver. Paulo também orienta a igreja de Coríntios, lá na segunda carta, no capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvelado, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados à mesma imagem, de glória em glória, pelo Senhor, através do seu Espírito. Meu irmão, minha irmã, é necessário vida de consagração, é necessário vida santa, é necessário vida de obediência, é necessário vida de comprometimento com o Senhor Jesus e a sua palavra. Tem muita gente se perdendo, se deixando levar pelos seus próprios caprichos. Tem muita gente se perdendo, se deixando levar por situações que os desviam do propósito. É lamentável quando eu vejo pessoas se afastando da igreja, se afastando da casa do Senhor. Quando procuram outra igreja, glória a Deus, vai com Deus, que Deus abençoe. Mas eu me entristeço muito em ver pessoas que se desviam da rota, do propósito e vão para o mundo. Para que isso não aconteça, eu e você precisamos estar preparados para o arrebatamento. E deixa eu correr aqui para eu concluir essa parte, por favor. Como está preparado para o arrebatamento? Preste atenção, irmãos. Estar preparado para o arrebatamento significa ter um relacionamento genuíno com o Senhor Jesus e viver uma vida que reflita a sua presença. Eu e você somos convocados a viver uma vida que verdadeiramente evidencie a presença do Senhor Jesus Cristo. Hoje na escola dominical, num determinado momento, o pastor Paulo deu uma participação lembrando da igreja de Antioquia. Enquanto a gente estava ali falando sobre a lição, ele lembrou: pastor, na igreja de Antioquia, pela primeira vez, os que seguiam a Jesus, o Nazareno, receberam o título de cristãos. Eram reconhecidos por quê? Porque eles pareciam pequenos cristos. Nossa vida de santidade na presença do Senhor há de revelar em nós e através de nós a pessoa do Senhor Jesus Cristo. 4 pontos, mais 7, eu não vou comentá-los, apenas falar e a irmã vai apertando para mim. Primeiro, renove a sua mente. Segundo, viva uma vida santa. Terceiro, ame a Deus e ao seu próximo. 4, preste atenção nisso,
participe da vida da sua igreja. Quinto, ore regularmente. Sexto, compartilhe a sua fé. E sétimo, viva uma vida de vigilância. Nesses minutos finais do tempo que eu tenho aqui, vou respeitá-lo. Eu gostaria de falar sobre a ceia do Senhor. Conectar arrebatamento com a ceia do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo onde a gente precisa perceber que a ceia do Senhor desempenha um papel fundamental. Pode ir apertando aí, irmã, para ir adiantando, na vida do cristão, especialmente para aqueles que creem na iminência do arrebatamento, como eu e você. Ao participar da ceia, somos lembrados da obra redentora de Jesus Cristo. Fortalecemos nossa fé e nos preparamos para nos encontrar com Ele. Quando a gente participa do pão que simboliza o corpo, do suco de uva que simboliza o sangue, a gente está se preparando para participar daquelas bodas. Lembra que eu falei? Que vai acontecer depois do arrebatamento, onde nós vamos cear diretamente com o próprio Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, queridos, a ceia do Senhor é para os membros do corpo de Cristo, já colocou, é para a memória da obra redentora, é um alimento espiritual, e é a antecipação ao banquete celestial. Os profetas do louvor e da adoração, cumpri meu tempo, os profetas do louvor e da adoração se posicionem aqui, e eu quero convidar você a pensar nisso. Eu estou participando da ceia hoje, porque eu faço parte do corpo de Cristo, e a expectativa do meu coração é que eu vou experimentar um dos encontros mais importantes da minha vida, o dia do arrebatamento da igreja. Eu quero viver vida santa, para experimentar com convicção o dia do arrebatamento da igreja. Nada e ninguém vai me tirar do propósito de estar aguardando com ansiedade o dia do arrebatamento da igreja.